chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Um destino, um caminho, vai lhe mostrar até mesmo uma direção. A Bíblia diz em Abacuque é um profeta extraordinário. Pega aí esta mensagem para a tua meditação. A Bíblia diz que Abacuque começa a orar a Deus, dizendo: Deus, eu não concordo com o que está acontecendo. Abacuque começa a orar a Deus, dizendo: Deus, eu não aceito do jeito que as coisas estão indo. Por quê, pastor? Se você vê a história de Abacuque está vivendo num período e num processo que Israel vai cair na mão dos babilônicos, na mão dos caldeus. Os caldeus estão afrontando, mas só que Abacuque, ele olha para Deus e fala: Deus, eu não aceito o inimigo afrontando o teu povo. Porém, pasme, este povo que Abacuque está dizendo: Deus, eu não aceito que isso aconteça, esse povo se tornou agora um povo que não é mais povo de Deus. Como diz Oséias, não meu povo, é um povo que desviou, que afastou do caminho, é um povo que não quer mais nada com Deus, mas só que, por eles levarem um título de um povo, de uma nação criada por Deus, mesmo não estando mais com Deus, Abacuque quer que Deus livre. Você entendeu isso? Não é porque Deus fez a nação, Deus criou, Deus gerou para ser o seu povo, e agora ela não é mais seu povo, mas pelo motivo dessa nação ser uma nação criada para trazer luz à terra, vida aos homens, e mostrar o sentido profético e revelar a vinda de Cristo dessa nação. Abacuque quer que, mesmo que esse povo, tanto rebelde, quer que Deus livre. Deus, eles são rebeldes, mas é teu povo livre. Deus, eles são rebeldes, mas é o teu povo, guarde. Sim, Deus, ele quer guardar. É o povo de Deus, mas a condição que o povo vive tira eles de obter, de usufruir de livramento da parte de Deus. Entenda uma coisa: muitas das vezes nas orações nós queremos ser Senhor e colocar Deus como servo. Abacuque quer tomar as suas conclusões, interpretar a Bíblia, a Torá, a história sagrada, a história judaica da sua vontade. Não é porque Deus uma vez me tirou das trevas e me trouxe para a luz, e que agora eu na luz saio dela e estou no mundo, mas pelo fato de eu ter me tornado um dia servo, Deus é obrigado a fazer tudo por mim e me livrar. Não. Uma vez que eu sou servo, mas que saio debaixo da bênção, eu perco muitos privilégios que Deus do céu lhe... Então tudo isso acontece com Israel. Israel, ele perde os privilégios, mas o que Abacuque quer? Abacuque quer: não, Deus, eu não aceito. Eles estão rebeldes, eles estão no pecado, mas o Senhor é obrigado a livrar. Você está entendendo? O Senhor é obrigado a fazer. Abacuque no capítulo 1 quer dar ordem a Deus, enfim. E Deus nunca vai mudar de opinião, nunca vai mudar de ideia, por causa de nossa linha de raciocínio ou de pensamento. Linha de raciocínio é linha de raciocínio. Revelação é algo que jamais vai haver engano. Deus te dá uma revelação da Bíblia, senão aqui é exato, é concreto. Agora, linha de pensamento é o que teve Abacuque. A minha linha de pensamento é pelo fato deles serem um dia povo de Deus, Deus é obrigado a livrá-los. Não, linha de pensamento. Então Abacuque interpreta, nós temos que tomar cuidado como nós interpretamos no achismo. Não, eu acho que eu posso orar para livramento e dar ordem. Eu acho que eu posso orar por vitória e dar ordem. Eu acho que eu posso orar por milagre e dar ordem. Eu acho que eu posso orar... Não, às vezes Deus não quer fazer. Às vezes Deus não quer operar por causa das condições. Qual era as condições? Era desfavorável. Israel não estava na posição de receber livramento. Israel não estava na posição de receber a vitória. Israel não estava na posição de receber a bênção. Então Abacuque está orando e tomando partida, analisando o contexto. A oração dele é a oração de alguém que está analisando o contexto histórico, judaico, hebreu, e dizendo: é o teu povo, livra. A lei se tornou pervertida, o juízo também. O ímpio oprime o justo, mas na verdade
o justo se tornou ímpio. O justo que ele diz que é justo está igual ao ímpio, é semelhante ao ímpio, não tem nada pervertido. Então é a mente, isso é orar sem entendimento, isso é orar sem sabedoria, isso é clamar sem inteligência, isso é orar usando a Bíblia Sagrada para se beneficiar, isso é orar usando a Bíblia Sagrada. Ele está usando a história judaica, ou seja, está usando a Bíblia para beneficiar do milagre. Pastor, quando nós oramos da Bíblia para beneficiar do milagre, quando nós queremos usar a palavra para tomar posse. É isso. Isso acontece? Acontece, claro que acontece. Ezequiel usa a palavra no capítulo 37 e toma posse. Mas qual era a condição de Abacuque? Abacuque usa a palavra, mas não gera efeito. Quando eu oro debaixo da palavra e essa oração não gera efeito, é quando a quem está recebendo, para que eu estou pedindo, não está de acordo com a mesma, porque ele usa a palavra para receber, mas a palavra está condenando quem ele está querendo que recebe, entenda? Ele usa a palavra para que Israel receba o livramento, porque ele diz, a lei se torna pervertida. Abacuque, o juízo também, o ímpio oprime o justo. Ou seja, ele está usando a palavra conforme a história é o seu povo, conforme a lei é o seu povo, mas conforme a palavra parou de obedecer, não é mais povo de Deus, parou de obedecer, não é mais filho de Deus, parou de obedecer, perdeu as bênçãos liberadas. Então Abacuque está usando a palavra, mas não está recebendo. E Deus, pensa num Deus extraordinário, tem resposta para tudo. Mesmo Abacuque orando de forma errada, Deus responde a Abacuque dizendo, Abacuque, olha, quando eu te contar o que vai acontecer, tu nem vai acreditar. Ninguém vai acreditar, porque o que vai, verso 10 do capítulo 1, o que vai acontecer é terrível. Os caldeus, ligeiros como cavalos, correm como leopardos, rápidos como a águia, virão, tomarão, saquearão, humilharão os príncipes, os reis, sacerdotes, saquearão, tomarão os despojos, humilharão, envergonharão, enfim. Então Deus sempre mostrando, Abacuque, eu não vou mudar de opinião por causa da sua oração. O que precisa é o povo mudar. Abacuque, para a oração de Abacuque estava orando certo, estava, mas para a oração dele gera efeito. Israel precisava estar andando de acordo com a sagrada. Então, para a oração de Abacuque gerar efeito, Israel precisava estar andando de acordo com a Bíblia Sagrada. Outra, Abacuque mente na oração. Ele está chamando de justo aquele que é ímpio, tanto o ímpio. Abacuque está dizendo, Deus, o ímpio oprime o justo, e o juízo torna-se pervertido. Ele está chamando de justo quem é ímpio, ou seja, chamando de servo quem é ímpio. Abacuque está dizendo que aquele que está sendo oprimido é o justo. Quem é o justo ali? É Israel, mas Israel não é justo. Israel está matando os profetas, Israel não está oferecendo mais sacrifício, Israel abandonou a Deus, Israel não está guardando mais a palavra. Então nós temos que tomar cuidado como nós oramos, como nós tiramos conclusão. Abacuque está justificando, Abacuque está colocando na posição de salvo quem é condenado. Irmão, isso é um perigo. Abacuque está colocando na posição de salvo quem é condenado. Abacuque está colocando na posição de alguém que está com nome no livro da vida. Esse alguém que não está. Então olha a oração de Abacuque. Mas Deus, ele responde a Abacuque dizendo que nós dissemos, vai acontecer tudo isso, não vou mudar de ideia, não vou mudar de opinião, eu estou pronto para destruir a nação, estou pronto para levar para o cativo. O capítulo 2, Abacuque vê que não vale a pena discutir com Deus. Abacuque vê que não vale a pena brigar com Deus. O que ele faz no capítulo 2? Sobre a minha guarda estarei, sobre a minha fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei.
Olha o que Abacuque revela para nós. Sabe o que ele diz para nós no capítulo 2? Deus, a partir de hoje eu vou ficar somente em observância. Eu vou somente observar. Eu vou somente observar. É o que Abacuque está dizendo. Eu vou me apresentar à fortaleza. Ficarei como uma sentinela. Eu vou vigiar aquele que fala comigo. Ele vai vigiar aquele que fala. E o que ele vai responder? Ou seja, Deus. Isso é humildade. No capítulo 2 ele expressa humildade, mudança de comportamento e de atitude. O que ele diz? Primeiro passo, mudança de comportamento. Sobre a minha fortaleza me apresentarei, sobre a minha guarda estarei. Mudança de comportamento. A partir de hoje eu vou observar, porque observando você descobre a realidade, a verdade. É observando, você consegue ver os detalhes, você consegue enxergar o porquê Deus está fazendo. Sem observar, nós não vemos os detalhes e tiramos uma conclusão não concreta, uma conclusão não eficaz, uma conclusão emotiva. O que é uma conclusão emotiva? É aquela conclusão do automático. Acho que é isso e pego e faço. Não trabalho com a memória, não trabalho com a reflexão, não trabalho com... Já sai, é o automático, é a emoção, isso é a emoção. O Abacuque está mudando de comportamento. Ou seja, Deus, eu não vou ser mais o mesmo. No capítulo 2 ele está dizendo, eu não vou ser mais o mesmo. No verso do capítulo 2 ele também diz, eu vou vigiar o Senhor falando comigo. Ou seja, eu vou ficar observando, vigiando, esperando o Senhor falar. Sabe o que Abacuque está dizendo? Eu creio que no meio desse caos, o Senhor tem uma palavra para a minha vida. Sabe o que Abacuque está dizendo? Eu creio que no meio do que vai acontecer, que no meio da tragédia que está para vir, o Senhor vai liberar uma palavra para a minha vida. Eu não vou ficar sem resposta. Eu não vou ficar sem orientação. Olha a mudança de comportamento de Abacuque. Ele crê, ele acredita, ele confia no capítulo 2, que Deus tem uma palavra para ele. Eu vou vigiar aquele que fala com Israel, não, aquele que fala comigo. Ele está dizendo, Deus vai liberar uma palavra para a minha vida no meio da crise, no meio da dificuldade. Sabe o que Abacuque está dizendo? Eu não vou ficar desesperado, eu não vou ficar saindo à procura do que faço, do que não faço, não. Eu vou ficar em silêncio, porque Deus do céu vai liberar para a terra na minha vida uma palavra que vai me dar direção do que devo, do que não devo, do que penso e do que não penso, do que faço, do que não faço. Sabe o que Deus está dizendo? No meio das adversidades, desde o posicionamento de Abacuque, crendo que o momento é de caos, o momento é de dor, mas Deus tem uma palavra para o teu coração no meio da dor. Ele diz isso, e ele diz, vigiarei o que fala comigo. O que ele está dizendo, eu vou vigiar o que fala comigo, e eu vou vigiar o que falo com ele. Ou seja, Deus, a partir de hoje eu mudo a minha oração. A partir de hoje não oro mais da mesma maneira, não oro mais da mesma forma. A partir de hoje vou orar, seja feita a tua vontade, tanto no céu, tanto na terra. A partir de hoje não dou mais ordem no que o Senhor deva fazer, mas vou orar dizendo, a última palavra é a sua. Que Abacuque está dizendo, orar errado me levou a orar com inteligência, orar errado me levou a orar com sabedoria, orar errado me levou a entender que Deus nunca vai fazer a minha vontade, que Deus nunca vai mudar de opinião por causa da minha, mas Ele sempre vai manter a opinião dele. O que Abacuque está nos refletindo é, aprendi que não sou o Senhor nessa causa, mas que Deus é Senhor nessa causa. Aprendi que não é eu que mando nessa causa, mas é o Senhor que manda nesta causa. Abacuque aprende nesta lição, Deus, ele vai sempre manter a sua soberania.
Deus sempre vai manter a soberania. Capítulo 10, vamos pular do 3. Abacuque começa a dizer: ouvi a tua palavra e temi. Temer é trazer espanto, pasmo e medo. Temor é trazer respeito. Temor, ele anda junto com medo. Pelo lado do medo ou seja, quando ouvi a tua palavra, eu me assustei. Quando ouvi a tua palavra, eu entrei em pânico. Quando eu ouvi a tua palavra, eu fiquei perplexo. Pelo lado do temor, tirando o lado do medo, quando ouvi a tua palavra, gerou em mim, trouxe em mim, tive reverência, ou seja, ouvi a tua palavra e me reverenciei. Ouvi a tua palavra e me reverenciei. Ouvi a tua palavra e a temi. Ouvi a tua palavra e a respeitei. Ouvi a tua palavra e a tive como uma palavra de honra. Então, o que Abacuque ele está dizendo no capítulo 3 de Abacuque, ele está dizendo: ouvi a tua palavra e fiquei assustado, porque o que ela vem dizendo para mim é coisa muito forte. Ouvi a tua palavra e a respeitei, ou seja, eu respeitei a palavra, porque no capítulo 1 ele não respeita a palavra de Deus. Deus fala e ele rebate, Deus fala e ele rebate. Mas no capítulo 3, ouvi a tua palavra, tive reverência, tive respeito, tive pasmo. Ouvi a tua palavra e fiquei perplexo. Isso Abacuque está dizendo, capítulo 3 mostra que realmente ele foi mudado, porque a oração nos lapida, a oração nos lapida, a oração nos lapida. Ele diz ainda mais: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos e a notifica. Quando ele diz isso, Abacuque diz isso: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele diz: aviva, ó Senhor, a tua. Ou seja, é o Senhor quem vai fazer, é o Senhor que vai operar. Quando ele diz aviva a tua obra, ele não diz o tempo, ele não diz o momento, ele não diz a hora, ele somente diz aviva a tua obra. Sabe o que ele diz? No capítulo 1, ele põe o ímpio como justo, o povo pecador como o povo santo, porque o povo que era santo não é mais santo, e ele está colocando esse povo que não é mais santo como santo no capítulo 1. No capítulo 2, no capítulo 3, pastor, ele está ainda colocando como santo, dizendo aviva, ó Senhor, a tua obra. Ou seja, esse povo é do Senhor? Esse povo é teu? Não. O que ele está querendo dizer é o que Jeremias disse no mesmo capítulo, no capítulo 18. Quando ele diz aviva, ó Senhor, a tua obra, sabe o que ele está dizendo? Aviva, ó Senhor, a tua nação. O que ele está dizendo: estão quebrados, mas eu creio que ainda é teu. Estão mortos, mas eu creio que esses mortos ainda têm dono. Estão falidos, mas eu creio que esse povo falido ainda pertence ao Senhor. Capítulo 37 de Ezequiel. Ouvi a palavra do Senhor, ouvi a palavra do Senhor, ó ossos secos, ó ossos secos. Capítulo 37 de Ezequiel diz: esse povo são meus, quando eu vos fizer sair da sepultura, ó povo meu. Ou seja, estão sepultados, mas ainda são meu povo. Capítulo 18 de Jeremias: não poderei eu fazer de vós, ó povo meu. Ou seja, vocês estão assim, não são salvos, mas ainda é meu povo. Só não estão libertos, mas ainda é meu povo. Só não estão transformados, mas ainda é meu povo. Desviaram do meu caminho, mas ainda é meu povo. Então, o que Abacuque está dizendo com oração de inteligência no capítulo 3 é: Deus, eu creio que o Senhor não abandonou eles. Eu creio que o pastor vai atrás desta ovelha que saiu do aprisco. Eu creio que a mulher vai acender a luz e vai ir atrás da dracma. A dracma está perdida, mas ainda é dela. A ovelha saiu do aprisco, mas ainda é do pastor. O filho saiu de casa, mas o pai espera a tua volta. O que Deus está dizendo para nós nesta palavra: Deus não abriu mão de você, Deus não abre mão de ninguém, Deus não abre mão de ninguém. Então Abacuque encerra dizendo:
Ainda, capítulo 3, verso 17. Não me falhe a memória. Ainda que a figueira não floresça. Figueira é representatividade. Figueira é representatividade de família. Figueira representa a família. Figueira representa Israel. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e não haja mantimentos no campo. O que Abacuque está dizendo nisso ele está vendo que o que Deus disse vai acontecer, e pode acontecer. O que Abacuque está dizendo ainda que a figueira era usada, a figueira era uma plantação que dela vinha renda, dela vinha dinheiro, dela vinha muitas coisas para Israel, representatividade de finança, ainda que coisas que há em Israel, que traz lucro a Israel, que se quebre e pare de gerar lucro, se Israel começa a quebrar economicamente. Ele diz outra coisa, ainda que a figueira simboliza também família. Salmo 128, Salmo 128, um homem que teme ao Senhor, a mulher que teme ao Senhor, figueira e videira. Então figueira simboliza também família, uma família abençoada. Figueira simboliza uma família estruturada. Figueira também simboliza uma família que está de pé. Figueira simboliza uma família que tem as bênçãos de Deus. Ele está dizendo, ainda que as famílias percam as bênçãos do Senhor, ainda que não esteja mais união nas famílias, ainda que a família não vive mais em harmonia. Quando ele diz de videira, ele também está dizendo de finança. Ainda que aquilo que traz renda se quebre, ou seja, outro tipo de coisa que traz renda a Israel se quebre, eu vou me alegrar. Videira também simboliza uma mulher. Videira simboliza também união, família unida. Videira simboliza nação unida. Videira simboliza alegria. Videira simboliza salvação. Videira simboliza aliança com Deus. A Bíblia diz que Romanos 11, Deus, Jesus, diz também João escreveu que Cristo é a videira verdadeira. Então, ainda que se perca tudo, ainda que essa nação se torne o pródigo, ainda que essa nação se torne o filho bastardo, isso que ele está querendo dizer. Quando ele diz de oliveira, ele está dizendo outra coisa. Ele diz então, Israel perdeu dinheiro, Israel perdeu comunhão e a família estão destruída. Quando ele diz de oliveira, ele está dizendo de outro contraponto espiritual. O que ele quer dizer, pastor? Oliveira simboliza também comércio, aquilo que traz renda, aquilo que traz dinheiro. Uma oliveira dura muitos anos, fala de bênçãos perpétuas, ainda que Israel perca as bênçãos que são perpétuas, bênçãos que são declaradas para seguir na vida de Israel. Veja a bênção, Deus perpetuou o trono de Davi, isso é uma bênção. Israel pode praticar o que for, que o trono de Davi vai ser perpetuado. Sempre quem vai assumir o trono é alguém da linhagem de Davi. O último fora Cristo, que assumiu o reino espiritual, um trono espiritual, um governo espiritual. Então, oliveira fala de bênção perpétua, ou seja, embora aquilo que nós temos até hoje, por causa de aliança passada, bênçãos que carregamos por causa de Abraão, bênçãos que foram perpetuadas, bênçãos que carregamos por causa de Isaac, bênçãos que carregamos por causa de Jacó, se quebre, me alegrarei. Oliveira também simboliza unção, presença. Embora Israel perca a presença, eu me alegrarei. Não esteja mais a presença de Deus, não esteja mais lugar de adoração. Também fala de família, porque oliveira fala de árvore, árvore também fala de família. Quando fala de oliveira também fala de bênção perpétua, fala de família, fala de capitalismo, de dinheiro, quebra em parte econômica, outra parte econômica quebrada, ou seja, porque há bênçãos
Há bênçãos financeiras que vêm por causa da presença que temos, por causa da oliveira que somos. Há bênçãos que vêm por causa de uma perpetualização, ou seja, nós carregamos bênção de herança. Nabote tinha uma bênção que era de herança, veio dos seus pais, era uma oliveira, bênção perpétua, porque oliveira é uma árvore que dura muito tempo. Fala de bênçãos perpétuas, bênçãos duradouras, bênção que acompanha gerações e gerações e gerações. Oliveira também fala de saúde. Saúde, por isso que Jeremias disse: enviarei sobre vós a pestilência, enviarei sobre vós a praga, enviarei sobre vós a enfermidade, enviarei sobre vós a fome, enviarei sobre vós hemorroidas, úlcera. Muitas pragas sofreu Israel. Por quê, pastor? Porque se tiver uma árvore do lado da árvore de oliveira e essa árvore estiver enferma, a raiz da árvore de oliveira, ela cura, ela tem poder de curar. A raiz, pega isso, a raiz da árvore de oliveira, ela tem poder de curar. Se uma árvore do lado da árvore de oliveira estiver enferma, ela é curada. Porque a raiz da árvore de oliveira entrelaça, se une embaixo da terra uma raiz na outra, e ela transmite cura, substância, ela libera substância que gera cura. O que Abacuque estava dizendo era: Senhor, ainda que Israel não seja mais usado para curar, ainda que Israel não seja usado mais para levantar quem está caído, ainda que Israel não seja usado mais para manifestar a glória de Deus, todavia eu me alegrarei no Senhor. Contexto espirituais aí, contexto espirituais também, no sentido etimológico de animais. Ainda que não haja vaca no currais, vacas representatividade de força, ainda que Israel não tenha mais força como não está tendo, ainda que não haja vaca no currais, ou seja, ainda que esteja currais não esteja vaca, ou seja, ainda que esteja templo e não esteja mais ninguém com força para adorar nele, representatividade do lado de capitalismo e de finança, ainda que esteja empresas, mas não esteja ninguém para comprar, ou seja, tem empresário, mas empresário não tem matéria-prima, tem empresário, mas o empresário não tem matéria-prima. Então, olha o que Abacuque está dizendo: ainda que não haja vaca no currais. Irmão, é terrível. Ele diz outra coisa: ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ou seja, bênção que nós temos serão tomadas pelo inimigo. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ele está dizendo: ainda que o ladrão venha, entre no aprisco e roube as ovelhas. Ele está dizendo: ainda que Israel seja roubada da mão do seu pastor, que Israel é a ovelha, ainda que Israel seja roubada da mão do seu pastor, sendo roubada da mão do seu pastor, Israel passará a ter que ouvir a outro pastor, com outra lei, com outro mandamento, com outra adorações, com outros deuses. Ou seja, ainda que mude de pastor, ainda que outros passem a governar lado espiritual, representatividade de lado de capitalismo, ainda que a nação de Israel perque, ainda que a nação de Israel perque as ovelhas, arrebatadas é roubadas, ainda que o inimigo venha e tome bênçãos que serão tomadas, serão roubadas pelos inimigos. Quando ele diz ainda mais: ainda que as vacas, currais não haja vacas, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos campos não haja mantimentos, ou seja, tem campo, mas não tem mantimentos, tem campos, mas não tem mantimentos, lado espiritual, ou seja, tem campos, tem templos, mas não tem mantimentos, não tem mantimentos. O que é mantimento? É uma mensagem cheia do Espírito, é um louvor cheio do Espírito, é uma oração cheia do Espírito, é um culto cheio do Espírito. Esse é o lado espiritual. Campo é o templo, lado material, ou seja, ele está dizendo: não vai haver mais chuva,
não vai haver mais chuva. O que ele está dizendo? Chegará um tempo de escassez. Não tendo chuva, tem campo, mas não tem plantação. Tem campo, mas não tem vegetação. E se tem campo e não tem vegetação, é porque alguma coisa está causando para que o campo não esteja vegetação. E ele está dizendo, Deus vai usar coisas para que no campo não esteja vegetação. Deus vai usar cenários para que no campo não esteja vegetação. Mesmo que tudo isso aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Pasme, você vê na Bíblia Sagrada, quando Israel se quebra, o certo é adentrar em luto, raspar a cabeça, vestir de pano de saco em sinal de humilhação. Você vê isso Jó, você vê isso no povo de Nínive, você vê isso no povo você vê isso em Jonas, você vê isso em Abraão, você vê isso em toda a Bíblia Sagrada, você vê em Elias, você vê isso em muitas partes da Bíblia Sagrada. Quando Israel perde alguma coisa, quando alguém perde alguma coisa, judeu, vestir-se de pano de saco, entra sem luto. Mas o que Abacuque está dizendo? Eu não vou entrar em... Irmão, isso é muito forte. Eu não vou entrar em luto. Eu não vou entrar em luto. Israel levava tão sério o luto que quando alguém morria da família, pagava-se mulheres para chorar. Israel valorizava muito o luto. Israel elevava muito luto. Mas o que Abacuque está dizendo? Todavia me alegrarei no Senhor. O que Israel está dizendo? Eu estou entendendo que o propósito da vergonha, que o propósito do vexame, que o propósito da humilhação não é para nos matar, é para nos tornar vivos. Então, como eu posso me entristecer na miséria que nos vai levantar? Como vou me entristecer na fome que vai me aproximar de Deus? Como eu vou me entristecer na crise que vai me levar de volta para o aprisco? Então não posso chorar, não posso lamentar por causa da vara, não posso me angustiar por causa da correção. Eu tenho que me alegrar por todas as tragédias que estão por vir, por tudo que vai acontecer. Porque tudo que vai acontecer vai nos levar de volta para uma vida de comunhão com Deus, vai nos levar de volta para uma vida de busca a Deus. Então o que Abacuque está dizendo? Quando eu entendo o propósito da dificuldade, eu digo o que Paulo diz aos Romanos: todas as coisas contribuem juntamente ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu propósito. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida. Pega aí cada revelação desta palavra, porque tudo que Deus faz, Deus ele faz com propósito, e a glória que está pairada aqui, ela vai liberar cura, ela vai liberar transformação. Amante, o Kebinai, Assuri, Kobinar, a Salva. Deus tem algo novo para você. Que Deus te abençoe, que Deus acompanhe a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E entenda de uma vez por todas o propósito de Deus.